gente tem ouvido falar muito de locação. A gente tem ouvido, sobretudo depois, não é propaganda de ninguém, mas por que não dizer isso? Sobretudo nos últimos 5 ou 8 anos, com a chegada do quinto andar, parece que descobriram a locação, né? Descobriram a locação. O mercado sempre existiu. Ainda me lembro bem, Paulo, você haverá de lembrar disso também, o doutor Sérgio Castro, falecido, Sérgio Castro Imóveis, tanto nos recomendava que, eventualmente, nós atuássemos no segmento de locação. Em outras palavras, ele dizia para a gente de forma muito empírica, olha, a locação ela gera uma receita mensal, isso ajuda no pagamento das despesas da imobiliária. Então, o doutor Sérgio Castro sempre nos impulsionou para isso, né? As coisas foram evoluindo, se descobriu o quê? Não é apenas o pagamento das despesas recorrentes mensais. A carteira de locação, se bem gerida, se bem monetizada, em razão da recorrência que se permite em razão de pagamentos sucessivos que são feitos dentro da nossa gestão, se a gente entrega mais serviços, a gente tem a oportunidade de monetizar mais o nosso negócio e, eventualmente, a imobiliária não ficar tão susceptível aos intempéries da venda, né? Vivemos um apogeu no mercado imobiliário de venda entre 8 e 13, 14. Depois nós vivemos um momento de depressão do mercado de venda entre 15 e 18. Mas, meus amigos, se a decisão de venda ou de compra, por algum motivo, ela é adiada, morar não dá para adiar. Então, desaguará sempre, sempre, sempre no Instituto da Locação do Imóvel Urbano, uma enorme parcela da população que anseia por ter acesso ao imóvel, quer seja para morar ou, eventualmente, quer seja para abrir o seu negócio, né? Então, isso aqui na empresa que eu trabalho, a gente sempre teve isso como propósito, alavancar a locação, esse negócio a gente ganha pouco, mas à medida que se forme a carteira, esse pouquinho de muita gente se transforma numa base sólida de arrecadação para você gerir o seu negócio. Eu sou de uma escola que ouvi falar isso na Bíblia o tempo inteiro, doutor Sérgio Castro. E, sobretudo, agora eu tenho ouvido falar muito de locação. Então, nós vamos estar aqui conversando um pouco sobre esse tema, além da gente falar sobre a locação por si só, e esse tema monetização e recorrência, falar um pouquinho de cenário, né, e de gestão de inadimplência, porque se é que uma das circunstâncias que eternamente nos preocupam na gestão da carteira é a inadimplência, a gente vai ver algumas práticas que a gente tem se valido aqui na empresa e que pode ser que, de alguma maneira, surjam alguns insights ou algumas dicas, quem sabe, para que, eventualmente, você possa utilizar aí na prática do seu dia a dia. Bom, pessoal, então essa aqui é a temática de hoje. Como meramente como protocolo, a gente diz que deve se apresentar, mas a gente já se conhece. Uma coisa que a gente detectou esse ano, e é pura verdade, a gente alcançou uma cifra muito expressiva da gestão do patrimônio que a gente faz. Isso gera relevância, isso gera aspas de uma autoridade que a gente busca alcançar aqui no segmento. Então, realmente, esses números são absolutamente reais, o tanto que a W Martins tem oportunidade de administrar como patrimônio. No mais, a gente se conhece, não precisa falar de currículo aqui, como no currículo nosso é que somos amigos, operadores do mercado há mais de 2 décadas, vivenciando as alegrias e as sofrências, as preocupações do mercado. Esse aqui, na verdade, é o currículo nosso, né? Bom, para que a gente tenha uma singela concatenação da ideia, a gente vai procurar seguir esse cenário, esse sumário, cenário e tendências. Depois a gente vai falar um pouquinho de gestão de inadimplência e algumas práticas de monetizar a nossa carteira, monetizar a nossa arrecadação em razão da recorrência que a gente tem. Afinal de contas, a todos os meses trabalhamos com boleto de cobrança para os nossos clientes e prestações de conta, né? Então, esse é o sumário singelo que a gente vai procurar seguir. Bom, pessoal, acerca de cenário e tendências, né? Bom, antes de tudo, é muito importante a gente destacar o tanto de importância que tem a alocação do imóvel urbano no cenário global. Assim, olha, sem clichê nenhum, e também não vou ficar aqui falando de juridiquês, não é nada disso, Natália, mas eu tenho dois grandes documentos que, às vezes, faço uma releitura e que trata de coisas, não apenas de mercado imobiliário, mas trata da dignidade da pessoa humana. E eu me refiro a dois grandes tratados internacionais. O primeiro deles, Leonardo, é a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Em 1950, em Roma, foi celebrado a primeira grande convenção internacional. Vínhamos de um pós-guerra, e nessa grande convenção internacional, o primeiro marco
Claro que houveram outros tratados internacionais anteriores, mas esse marco da Convenção Europeia dos Direitos do Homem marcou todo o positivismo do direito, ou seja, todo o quanto que o direito iria se comportar dali para diante, no primeiro momento, dos países do bloco da Comunidade Europeia. Então, foi celebrada essa Convenção Internacional dos Direitos do Homem, e ali, no artigo 8º, estabelece o direito à propriedade, o direito à moradia, o respeito ao domicílio que é necessário ter, como que se, na verdade, desde sempre, estivesse ali reconhecendo e prestigiando o direito à propriedade, a importância da moradia, a importância do domicílio como inviolável daquela pessoa, de dignidade da pessoa humana, independente se ele estivesse na condição de proprietário ou, eventualmente, de locatário. Mas o locatário, no momento que ele está residindo naquele imóvel, ali é o seu asilo inviolável. Isso precisa ser muito respeitado, né? Depois, em 1969, o Pacto de São José da Costa Rica foi uma outra grande, um marco também do direito, como outro grande tratado internacional. Obviamente, pelo próprio nome, como assim ficou conhecido, isso foi celebrado aqui na Costa Rica, do lado de cá do Atlântico, onde então o Brasil é signatário dessa grande convenção internacional. Então, nós temos lá na Europa a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e do lado de cá do Atlântico o Pacto de São José da Costa Rica, dois grandes marcos internacionais, dois grandes tratados internacionais. Lá na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, no artigo 8º, estabelece o direito à moradia, à propriedade e ao domicílio. E aqui no Pacto de São José da Costa Rica é o artigo 21, que na mesma esteira também faz sedimentar esses direitos como sendo fundamentais. O Brasil, como signatário dessa convenção internacional, a do lado de cá do Atlântico, que a gente não faz parte, obviamente, do bloco europeu, mas do lado de cá do Atlântico, o Brasil, como signatário dessa convenção internacional, fez, então, sedimentar na nossa Constituição Federal vigente, ali no seu artigo 5º e no seu artigo 6º da nossa Constituição Federal, esses dois grandes direitos. O primeiro deles, o direito à propriedade. Então, meus amigos, a não ser que, eventualmente, seja dissolvido o nosso parlamento, a não ser que seja convocada uma nova constituinte para fazer uma nova Constituição, aqui está vigindo hoje, nesta atualidade, que bom para o mercado imobiliário, porque, afinal de contas, nós lidamos em um segmento patrimonialista, que bom para o mercado imobiliário, a nossa Constituição Federal ela assegura o direito à propriedade. Se assegura o direito à propriedade, o proprietário pode usar, pode gozar, pode dispor, que é sinônimo, por exemplo, de vender, e ele pode reaver a propriedade das mãos de quem justamente possua ou detenha. É daí que nascem as ações possessórias. O proprietário pode entrar com uma ação de reintegração de posse ou uma ação de missão na posse, porque, desde a Constituição Federal, garante o direito de propriedade. Como nós sabemos que propriedade quer dizer usar, gozar, dispor e reaver, esses direitos são cláusulas fundamentais. É como se no direito constitucional a gente chamasse isso de cláusulas pétreas. Não pode ser modificado, a não ser que essa Constituição seja revogada e venha uma nova Constituição Federal, mas isso só através de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, e não há cenário, pelo menos eu penso, para isso. Então, está absolutamente garantido o direito de propriedade, e não apenas isso, no artigo 5º. No artigo 6º garante o direito social à moradia. O artigo 6º traz direito social ao lazer, à cultura, à educação, à saúde e à moradia. O que a Constituição nossa está querendo dizer? Olha, cada poder constituído na sua esfera de atribuição colabore para o acesso à moradia. E a gente tem, por exemplo, o legislador nosso fez a lei do inquilinato para possibilitar e para regulamentar o acesso à moradia, não na condição de proprietário, mas sim na condição de locatário. A gente passou um momento aí agora da pandemia, onde durante aquele período da pandemia existiram leis, como, por exemplo, a Lei 14.010, que proibiu o despejo liminar. O que a gente atua aqui no nosso escritório, um outro braço nosso na atuação jurídica, e a gente busca despejo em caráter de liminar, durante a pandemia ficaram suspensas as liminares. Para quê? Se estava todo mundo dizendo hashtag fica em casa, não seria o judiciário que iria despejar uma família, ainda que inadimplente, durante a pandemia, porque o hashtag era fique em casa. Estou meramente comentando isso para dar a significação, a importância do tanto que está instalado na nossa cultura humana esse prestígio à propriedade e o prestígio à moradia, ainda que naturalmente se more na qualidade de locatário,
né? Eu sempre brinco, pessoal, um trocadilho meu, que é dizer o seguinte: a minha mãe, dona Ana, mamãe é lúcida, muito viva, muito matriarcona, mamãe tem 87 anos. Quinta-feira, eu dou aula na Universidade de Cândido Mendes. 11 horas da noite, meu telefone vai tocar. É a dona Ana. Meu filho, onde você está? Mãezinha, estou chegando em casa. Pronto. Essa ligação da mãe, né, da mãezinha que quer tanto nos proteger, e quando eu digo a ela, mãe, estou chegando em casa, é a sensação de abrigo, é a sensação de proteção, é a sensação de casulo que a gente passa a ter ao adentrarmos no nosso berço de proteção, né? Isso é assim, gente, desde a pré-história, o homem era nômade, ficava correndo pela floresta, era comido pelos animais, até que ele entrou no buraco, o animal grandão não conseguiu entrar para comê-lo e, opa, aqui dentro eu estou protegido. Pronto, aí nasceu, aí veio aquela história da pré-história, o homem pré-histórico que deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, ali desenvolveu a agricultura, ali desenvolveu a escrita, ali desenvolveu a humanidade, desde os primórdios dela. E a caverna passou a sensação de abrigo e proteção. É a mesma sensação que temos hoje, que a minha mãezinha Ana diz, meu filho, você está em casa? Toma, então está tudo bem, né? Então, esse negócio que a gente trabalha, ele é absurdamente importante, socialmente falando, economicamente falando, porque compromete uma renda muito grande das famílias. Nós, na hora de analisarmos um crédito para um locatário alugar, a gente exige uma renda próxima de 3 vezes o do aluguel. Olha isso, compromete pelo menos, no mínimo, 30% da renda familiar. Ou seja, pessoal, tem muita repercussão econômica, tem muita repercussão social, e aí, por conta disso, naturalmente, o Estado de Direito age e tem uma legislação específica para cuidar disso, que é a nossa conhecida lei do inquilinato, que em outro momento, Natália, me coloca à disposição para voltar aqui e falarmos um pouco sobre a lei do inquilinato. Bom, pessoal, ainda falando sobre, só para dizer e justificar o tanto que a tua atividade na gestão de contratos de locação é importante, e como nem todo mundo reside na qualidade de proprietário ou condição de proprietário, existem algumas frases feitas que nos dão essa conotação de como isso é importante. Quem casa quer casa, minha vida, hashtag fica em casa. São frases feitas, cara, do nosso dia a dia, mas que você bem parar para pensar, nos dá a conotação do tanto de repercussão que necessariamente tem o nosso segmento. Bom, feito esse preâmbulo, qual é o cenário que nós estamos vivendo agora? Bom, a gente está vivendo um cenário de elevação dos preços das locações, né? Um outro trocadilho de palavras, para a gente entender um pouquinho do momento. Se nós temos uma safra de tomate muito grande, se você tem muito tomate disponível, o preço do tomate cai. Se a safra do tomate é ruim, o preço do tomate sobe. Bom, me perdoem, pessoal, essa maneira simplista ou quase que boba de comentar aqui, mas é o que está acontecendo com o mercado imobiliário de locação e, sobretudo, aqui na região desse grande nosso Longa-Manos, que é a Barra da Tijuca e Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Eu ainda volto no tempo e me lembro que entre os anos 2008 até mais ou menos 2013, 2014, contaram para a gente que aqui era o melhor lugar do mundo, como realmente o é, né? A Barra e esse Longa-Manos é uma região muito privilegiada da cidade. E aqui se concentrou boa parte dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro entre os anos 8 e 13, 14, quando estávamos ali no pré-Copa, no pré-Olimpíada, onde aqui contaram que era o melhor lugar do mundo, o PP na cidade, metrô chegando na Barra, ou seja, os lançamentos imobiliários vieram para cá. E foi um apogeu que objetivamente o mercado viveu. Deste apogeu entre 8, mais ou menos, até 13, 14, a partir de 15, ou já 14, já era previsível que viria algo pela frente. Não sabíamos aonde iríamos chegar. Não sabíamos imaginar que em 2018 teríamos 18 milhões de desempregados. Não sabíamos imaginar que teríamos o maior caso de corrupção da história da humanidade. Não sei falar de política, não entro disso. Eu apenas, como empreendedor, preciso analisar cada momento para ter estratégia do meu negócio. E no meu negócio, entre os anos de 15 até mais ou menos 18, vivemos um período de muita dificuldade. Inclusive, sobretudo, quem trabalha com venda. Quem faz lançamento, então, esquece. Quem faz lançamento, então, entre 15 e 18, foi amargou dos piores momentos do mercado imobiliário, onde a construção civil puxou o grande freio de mão, e aí cada qual que olha no seu retrovisor e vai ver o que aconteceu entre 15 e 18,
para que, eventualmente, nós tivéssemos uma retração tão grande no mercado imobiliário, na construção civil e acho que, eventualmente, macro, país como um todo também. Impeachment de presidente, governador preso, outro governador preso, escândalo de corrupção espalhado por aí afora, japonês da Federal passeando pela Barra da Tijuca, e aí o resto da história, cada qual que busque o seu passado objetivamente para tentar compreender o nosso momento. E o fato é o seguinte, o mercado travou. O ciclo da construção civil, nós somos operadores do mercado imobiliário, a gente sabe disso. O que lança em 15 é para entregar em 19. O que lança em 16 entrega em 20. O que lança em 17 entrega em 21. Ora, Leonardo, ora, Paulo. Se não houveram lançamentos em 15, 16, 17, 18, se não houveram lançamentos, é o que eu estou chamando aí embaixo de hiato no ciclo. Houve um hiato no ciclo. Meu Deus, como é simples a gente entender isso. Aqui na Barra da Tijuca tinha um fenômeno que todo sinal tinha um menino entregando um cartaz para que empurrasse o cliente para dentro do nosso stand para a gente poder vender, quem tem especialização em venda. E assim, foi um ciclo que nós vivemos. Com a escassez de lançamento, houve o hiato no ciclo, nós estamos amargando, neste momento, a falta de opção. Quais lançamentos tiveram na cidade de lá? Vamos falar aqui da nossa região também, mas isso se replica para o Brasil. A gente tem contato, tem falado ou participado muito de eventos da Cúpula, que é uma grande estrategista do mercado imobiliário. Fiz até um podcast com eles há pouco tempo atrás, está indo para o ar aí agora no início de setembro. Então, é isso que está acontecendo no Brasil inteiro. Há um hiato no ciclo do mercado imobiliário e, com isso, olha, estamos vivendo um momento de retração de oferta. Além disso, a gente está com maior procura de locação, pessoal. Preste atenção nisso. A gente é do tempo, eu digo a minha geração para cima ou um pouquinho para baixo, em que, olha, vamos comprar imóvel porque a gente precisa. Imagina, eu estou com 50, ali quando eu tinha meus 20 e poucos anos, meu pai deve ter me dito: meu filho, você está noivo, você se formou, você está trabalhando, olha, começa a guardar um dinheirinho para você comprar imóvel. Busca um financiamento, financia em 30, 35 anos, para que quando você morrer ali pelos 60 e pouco, você deixe alguma coisa para seus filhos e para sua mulher. A geração outrora pensava dessa maneira e era mais ou menos assim. Mas o modelo mental vem mudando ao longo do tempo, vem mudando. Primeiro porque a longevidade foi para frente. Hoje, a longevidade está em 78. Daqui a 30 anos, ela vai para 90. Então, eventualmente, acostumem-se com isso. Essa geração que vem atrás da gente, aí, né? A geração Y ou a geração Z, esse pessoal, eles são desapegados. Olha a bicicleta do Itaú, olha o Uber, está aí mesmo. O segmento de aluguel de carro por assinatura está bombando. Essa galera, eles são desapegados. Antigamente, a gente ouvia dizer o pai de um amiguinho começou a trabalhar na GE, entrou na GE com 15 anos, se aposentou com 50 anos, o cara trabalhando na mesma empresa a vida inteira. Isso hoje está mudando. Não é falha da geração, é característica da geração. Eles são desapegados. Eles querem experiência, eles querem mobilidade. Além disso, há algo que está sendo visto também, que é o seguinte: está existindo uma dificuldade econômica que não é aqui no Brasil, não. Ela é mundial. Então, está ficando um pouquinho mais distante, às vezes, o sonho da casa própria. Existem famílias na Europa que já moram em trailer, porque a propriedade está ficando cada vez mais cara. E o jovem que chega no mercado, ele não chega com capacidade econômica para comprar no primeiro momento. Só que, meus amigos, morar não dá para adiar, acaba alugando. E outra, nós aqui nessa região da Barra, é bem latente falar isso aqui, nós temos inúmeros clientes que têm capacidade financeira para poder comprar imóvel, mas preferem morar de aluguel. Um Golden Green, eu vou aqui elucubrar aqui, imagine que um Golden Green viesse a valer alguma coisa próxima de 8 milhões de reais. E esse apartamento de 8 milhões de reais vai ser alugado por 30 mil reais. Estou aqui exemplificando dados, né? ou meramente mostra. O empreendedor, com 8 milhões de reais injetado na empresa dele, ele vai gerar muito mais dividendo, vai sobrar muito dinheiro para pagar o aluguel e fazer outras coisas. Né? Em tempos de Selic alta, ela não ajuda o mercado, porque, eventualmente, o investidor, ao invés de investir no mercado imobiliário, pode ser que ele deixe ele aplicado. Né? Então, há uma mudança cultural nisso, em que a locação vai muito bem, e obrigado, e acreditem nisso.
ora por essa geração que chega e ora por uma mudança de modelo mental. As pessoas estão morando de aluguel e está tudo bem, vamos embora, né? Então, tem muita gente procurando a mesma coisa, numa mesma região. Nós, cariocas como só, a gente sabe que parte da Zona Norte está sucateada. Então, eventualmente, quem tem a chance de migrar e continuar na cidade, quem tem a chancezinha, vem aqui para a Zona Oeste, eventualmente quiser vir para a Barra. Não que vivenciamos um maná de segurança pública, não é isso, mas a comparar com bairros da Zona Norte sucateados, caramba. Então, tem muita gente procurando a mesma coisa, né? Então, por conta disso, meus amigos, olha, preço da locação está para cima. Um outro indicador que trago aqui da W Martins, tenho checado com os colegas do mercado também, vai no sentido de que diminuiu o número de rescisões de contrato. Paulo, uma maneira muito objetiva da W Martins estar sempre se retroalimentando é que a gente tem uma taxa de retenção muito boa, aquilo que fica vazio volta, aquilo que fica vazio volta, aquilo que fica vazio volta para a gente realugar. Mas o que está acontecendo, Leonardo? Com esse aumento do valor do aluguel, mercadologicamente falando, o locatário, quando ele pensa em se mudar, ele olha para o lado, ele vê um apartamento menor com o mesmo preço que ele paga. Então, o que ele faz? Ele fica, Paulo. Ele nos busca para mediar, ele nos busca para renegociar, mas ele fica. Conclusão, está existindo um menor número de rescisões de contrato. Pelo menos foi assim no primeiro semestre. Aqui na W Martins, nós nunca fizemos uma quantidade tão pouca de vistorias de rescisão. Vamos ver como vai se comportar o segundo semestre, a gente não sabe ainda. Mas houve isso no primeiro semestre. Qual é o efeito disso? Menos opções disponíveis. Nós sabemos aqui na região que o que é um 2/4 no Novo Leblon, um 3/4 na Península, um 2/4, 3/4 no American Park, no Santa Mônica. Meus amigos, isso é ouro em pó. O que tem para alugar não dura na prateleira uma semana, 15 dias. Claro que o valor tem que estar adequado, tem que estar justo, né? Mas se o imóvel está com valor de mercado e está em bom estado de conservação, esse imóvel não fica na prateleira da Andreata, não fica na prateleira da Travassa Associados, 15 dias, isso aluga uma velocidade avassaladora. Por quê? Não tem oferta. Se não tem oferta, a safra de tomate foi ruim. Então, se não tem tomate, bobamente dizendo, se não tem disponibilidade, o preço sobe. Esse é um cenário que está vivendo para o momento. Para instruir esse nosso bate-papo, aí nos nossos slides, essa capa aí foi a capa de um periódico, né? Chama-se Mob Report, que vem sempre falando, a cúpula vem sempre desenvolvendo muito assunto sobre mercado imobiliário. E nessa edição 218, trouxe o que está por trás do menor número de lançamentos desde 2016. Na verdade, eu ousaria dizer que até um pouquinho antes. A coisa travou um pouquinho antes. E com esta matéria, por dentro dela, depois vocês podem dar uma olhada nessa fonte, Mob Report, a publicação de número 218, traz o que aconteceu dessa retração que houve dos lançamentos, e agora a gente está colhendo o fruto daquele nosso momento lá atrás, né? Há um dado muito interessante, e isso foi publicado na PNAD agora, do meio do ano. O IBGE fez um levantamento no passado, compilou os dados e esses dados vieram agora. Olha como esses dados são interessantes e nos dão a temperatura do tanto que a gente tem para crescer. No Brasil, hoje, quase 21% das moradias no Brasil são alugadas. Ora, vamos fazer conta? Como, eventualmente, nós temos 210 milhões de habitantes, e a família média brasileira ela é de aproximadamente 4 pessoas, mais ou menos isso, 3 a 4 pessoas, gente, nós precisamos mais de 70 milhões de lares para guardar toda essa gente. 70 milhões de lares para guardar toda essa gente. Desses 70 milhões de lares, que na verdade é 74 milhões de lares, interpretando junto essa amostra do IBGE, 21% das moradias são alugadas no Brasil. Como a família brasileira, em média, é 3, 4 pessoas, vocês não estão entendendo. Em média, 70 milhões de pessoas moram sob a forma de locação.
De novo, 210 milhões de habitantes. Para guardar toda essa gente, a gente precisa de 74 milhões de moradia. E desses 74 milhões de moradia, 21% são sob a forma de locação. Portanto, 15 milhões de moradias são alugadas. Desses 15 milhões de pessoas, como a média da população nossa, família, 4, vocês observem que mais de 60 milhões de brasileiros estão residindo sob a forma deste modelo de contrato. Ora, meus amigos, tem muita coisa para a gente fazer, né? Bom, aí depois vem as mostras, né? Peguei aqui os dados da nossa região metropolitana, aqui no Rio de Janeiro. Olha lá, Paulo, o estado do Rio de Janeiro mantém a média nacional, que é 21% de lares. A região metropolitana, ou seja, os municípios limítrofes, né? Nova Iguaçu, Belford Roxo, São Gonçalo, Niterói, região metropolitana do Rio, já aumenta um pouquinho mais, vai para 22%. E aí nós temos a média daqui da capital, quase 28% dos cariocas residem sob a forma de locação. Esse dado é muito importante, porque quando a gente pega, não sei se vocês estão vendo aí o slide nosso, acho que sim, né? Quando a gente pega, tá vendo? Tá publicado? Tá, né, Natália? Quando a gente pega esses dados aí laterais, Ásia, Estados Unidos e Europa, e eu tive a oportunidade de participar de um grande evento que teve na Cúpula, eles mostraram o planisfério, mundo afora, país a país, o que são alugados no mundo. Paulo, impressionante. Ásia, Europa e América do Norte, Canadá e Estados Unidos, a média de moradias alugadas é 35%. Então, a cada 100 famílias, 35% moram sob a forma de aluguel, né? Em razão desse novo mindset, desse novo modelo mental mundo afora. Ora, no Brasil, nós temos 21%. Então, a gente tende, para crescer, Leonardo, para crescer, Cláudio Walker, a gente sai de um patamar, a gente tem perspectiva de sair de um patamar de 21% para chegando ao patamar mundial para 35%. Conseguem compreender esse maná de oportunidade que tem para a gente atuar? Talvez, meus amigos, seja por isso que o quinto andar, nos últimos 5 ou 8 anos, vem alcançando rodadas de investimento bilionárias. Ninguém investe dinheiro, ou não deveria investir, em aquilo que não faz sentido. Então, se estão aportando muita grana no quinto andar, é porque esses dados estão todos compilados, já se detectou o potencial de crescimento que tem este nosso segmento de locação e administração de imóveis. E aí, parafraseando o doutor Sérgio Castro, a Sérgio Castro é uma empresa parceira da Bolsa, doutor Sérgio Castro, Cresce dele era número 25. Não, vocês não estão entendendo. O Cresce do doutor Sérgio Castro era número 25. E ele participava das reuniões na Bolsa com a gente. E ele, desde sempre, dizia: olha, esse negócio de locação vai crescer. Olha, esse negócio garante ali um esteio para que a empresa possa caminhar. Então, meus amigos, esse é um dado que eu queria trazer. Para colaborar, para ilustrar esse dado, o nosso próximo slide é uma publicação, uma matéria recente que saiu agora no Jornal Globo, Natália, você veja, é de agora, do meio do ano, né? E o tema é o seguinte: aumenta a parcela de imóveis alugados. A da casa própria recua. Esse dado não é meu, esse dado está compilado, obviamente, pelo IBGE, pelos grandes meios de veículos de comunicação. Então, está martelando que é a hora e a vez do segmento de locação. Se você, meu amigo, ainda não trabalha com locação, cara, se prepara, vai aprender, vai estudar lei do inquilinato, vamos trocar informações, vamos buscar informações, porque esse segmento tem muito a crescer, né? Bom, dentro do cenário, a gente está passando também outro momento incomum, né? Muito incomum isso. Isso é raríssimo de acontecer, né? O principal indicador, ou melhor, o principal índice do mercado imobiliário que reajusta os aluguéis é realmente o IGPM. É o maior índice, a escala de utilidade dele é a mais larga no mercado. Ele que normalmente baliza aí, né, mais ou menos o mercado de locação. Só que o que está acontecendo? O IGPM está batendo menos 7%. O IPCA, eu estou falando em números médios, tá bem? Esse mês agora é 7 e pouquinho, estava 7 um pouquinho mais, mas vou trabalhar com casas cheias, mas o GPM está muito perto de menos 7%. O IPCA está mais 4%.
E o IVA, que é o índice da variação dos aluguéis residencial, também da Fundação Getúlio Vargas, nas principais capitais, ele só mede em 4 grandes capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre, mais 8%. Isso é um grande paradoxo. O que está acontecendo com o mercado? O que está acontecendo? Para onde a gente vai? O que está acontecendo na verdade? E aí, o que os especialistas lá da Fundação Getúlio Vargas estão dizendo? O IGPM, isso é muito interessante a gente conhecer e ter essa cultura instalada no mercado imobiliário. O IGPM, ele, na hora dele ser concebido, o IGPM é o índice geral de preços. Pega desde tomate, batata, plástico, gasolina, apartamento, valor do aluguel, pega desde vergalhão, cimento, pega tudo, pega índice geral. Só que, na verdade, quando a gente debruça sobre o IGPM para estudar ele, a gente percebe que os insumos do mercado imobiliário impactam apenas 10% da composição do índice, Leonardo. O que quer dizer isso? Cimento, vergalhão, argamassa, tijolo, mão de obra. Na composição desse índice, a gente só impacta em 10%. Então, você veja bem uma coisa. Supostamente, com o preço do combustível mais ou menos estava no primeiro semestre contido, trava o preço dos alimentos. Então, tendencia o IGPM para baixo. Além disso, nós vamos ver em slides próximos que a inadimplência está alta. Se a inadimplência está alta, o consumo diminui. Se o consumo diminui, não pressiona o preço para cima. Então, são vários indicadores que justificariam o IGPM estar para baixo. Mas, por outro lado, não obstante o IGPM estar dando deflação, o índice que verifica os aluguéis está para cima. Por que isso? Mas aí é outra conjuntura, é porque falta mercadoria. Então, vocês conseguem compreender esse paradoxo que a gente está vivendo? O mercado assoprando para cima e o indicador assoprando para baixo. Isso é um grande paradoxo que a gente está vivendo. Já não é a primeira vez, mas a gente está vivendo de novo esse paradoxo. Né? Muito bem. Estratégias. Né? Bom, aí é um pensamento, e o direito não é uma ciência exata, eu vou me socorrer do direito, e parabéns para quem pensa diferente, mas, meus amigos, contratos são feitos para serem cumpridos. Pau que bate em Chico, ele bate também em Francisco. Durante 30 anos, o locatário apanhou só com o aluguel subindo. Nos últimos 30 anos, só aconteceu 3, no máximo 4 vezes, essa tal deflação. O que provavelmente está escrito no seu contrato, que é o que está escrito no meu contrato, que a gente já modificou, é que o aluguel será reajustado pela menor periodicidade permitida em lei pelo IGPM. Então, vejam, se a menor periodicidade permitida em lei é anual e você escolheu o IGPM, se ele está dando menos, o teu contrato tem que ser ajustado para baixo. E eu ouso dizer, em que pese boas vozes discordarem, é o que eu estou fazendo aqui, pela escala que a gente trabalha, não dá tempo de negociar contrato a contrato. Então, é sistêmico, o nosso sistema lê o contrato, impacta o índice negativo, como se desse positivo a vida inteira, iria impactar o índice para mais, está tudo bem. E quando, neste caso, o locador detecta a diminuição, entra em contato conosco, ele vai naturalmente trazer as dores dele, a gente escuta e faz o nosso papel de mediar. E aí a gente entra o locatário. Senhor locatário, dentro do espírito da legalidade, fizemos aplicar a regra do contrato. Aplicamos o ajuste negativo. No entanto, o mercado está soprando para cima. Na pandemia, o IGPM bateu 35%. E o proprietário negociou retendo o valor do aluguel, não majorando em 35%. Agora, ele quer uma contrapartida. Está dando deflação, então ele gostaria de propor uma negociação. E a negociação pode passar por manter o aluguel onde está, ou seja, não trazer para baixo, mas eventualmente manter onde está o valor do aluguel. Então, meus amigos, a posição que eu não sou, longe de mim ser unanimidade, e faz parte, porque o direito não é uma ciência exata, mas aqui a gente tem refletido que contratos são feitos para serem cumpridos. Bobamente dizendo, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se aumentou a vida inteira porque era sempre para cima,
Agora que está baixo, aplica o índice negativo, e aquele que eventualmente busca negociação, ó, portas abertas para negociar, igualzinho nós fizemos na pandemia. Mas mudamos a nossa estratégia. Como é que nós já realinhamos a nossa minuta? Mas a nossa minuta que foi realinhada só vai ser aplicada daqui a um ano, que é no próximo reajuste. Então, os novos contratos aqui na W Martins, nós modificamos nossa cláusula de reajuste. E aí fica uma dica, pensa nisso. Não sou dono da razão, longe, pelo amor de Deus, mas é meramente uma dica. Nós modificamos sutilmente nossa cláusula para dizer o seguinte, que o aluguel ser reajustado, a palavra é pela variação positiva do GPM. Então, nós só fizemos inserir, Leonardo, presta atenção, 2 palavras na cláusula. Variação positiva do GPM. O que quer dizer isso, Leonardo? Se ano que vem o GPM for positivo, eu impacto. Se ano que vem o GPM continuar negativo, eu travo, porque o que está escrito na cláusula é que será registrado pela variação positiva. Então, houve um gatilho de segurança para documentar e dar escala e não ter que negociar com um, com o outro, dar escala para que já está combinado. Mas isso é de agora para frente. A gente ajustou, nós calibramos nossa cláusula diante deste cenário e passamos a dizer meramente o seguinte: a gente não fica variando de índice, cara. Não, a gente não fica variando de índice. A gente não pode aplicar índice no nosso contrato de acordo com a conveniência do momento. O GPM está alto, muda para IPCA. O GPM está baixo, muda para IVA. Não. Aqui na empresa onde eu trabalho, a gente precisa de fazer escala. E a escala, ela é minuta desenhada, ela tem que passar. Ela tem que... Não pode ficar sendo renegociada em todos os momentos, a todo instante. A gente negocia o contrato, né, de adesão, mas, cara, a cláusula, o contrato tem que estar fluido, ele tem que fluir, a gente tem que ajudar na hora do fechamento. Então, a gente redesenha as minutas a cada momento, e esse momento, no meio do ano, a gente acabou de redesenhá-la. Na cláusula de reajuste, foi só isso que a gente fez implementar. Variação positiva. Porque, no meu entendimento, mas isso eu reitero, que não é unanimidade, longe de mim, mas eu acho que contratos são feitos para serem cumpridos. Se, eventualmente, o índice está para baixo, eu vou reajustar negativamente. Bom, pessoal, esse é um cenário também. Então, a gente tem um cenário, olha, escassez de oferta, tem que pensar estratégia sobre isso. Cenário de um paradoxo, verdadeiro paradoxo dos índices, tem que pensar sobre isso. E a gente precisa refletir um pouco também sobre tendências, né? Então, recapitulando um dado anterior, tendência de crescimento. O Brasil hoje tem 22% dos imóveis são alugados. E o mundo mostra que lá fora é 35%. Então, observe uma potencialidade de crescimento do setor. Outra tendência, aumento da rentabilidade. Se aumenta a rentabilidade, aumenta a nossa arrecadação. A taxa, ou melhor, a taxa de administração, eu imagino, da administradora de vocês, da sua carteira, ela nunca teve rentabilizando tão bem. Ela nunca teve tão rentável, porque você está todo ocupado, ô Leonardo. A Travassos está sem oferta. Se está sem oferta, você está todo ocupado. Então, a taxa de administração está muito boa. A rentabilidade nossa melhorou. Incrível isso, né? Por quê? Porque eu estou todo ocupado. Eu estou com escassez de oferta, né? Além disso, os indicadores mostram também o valor do aluguel aumentando. Se o aluguel aumenta, a gente rentabiliza melhor a nossa carteira, porque é um percentual sobre o valor do aluguel. Se ele está para cima, a gente rentabiliza melhor. Então, qual tem sido tendências? Crescimento da carteira, aumento da rentabilidade, crescimento das garantias pagas é uma outra tendência também, mas tem que tomar muito conta disso, né? Ocorre o seguinte, pessoal, mercado dinâmico, rápido, como se busca, como os grandes players do mercado, né, têm nos pilhado a desenvolver, velocidade, assinatura eletrônica, agilidade na contratação. Eu estou comentando isso para falar do fiador, né? E porque essa tendência do crescimento das garantias pagas. Gente, fiador, aqui na W Martins, outrora, se o meu corretor fosse visitar um apartamento com um cliente na segunda-feira e o cliente dissesse, olha, eu gostei do apartamento, o que eu faço agora?
ele receberia uma lista de documentos que passava por identidade, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência e ficha de cadastro aprovada. 5 papéis. Fiador, identidade, CPF dele e da esposa, né? O fiador tem que ter a assinatura da mulher, se casado for. Comprovante de renda, comprovante de residência, cadastro aprovado e a certidão de ônus reais do imóvel atualizada. Mais 8 papéis. 5 locatário, 8 fiador, 13 papéis. A cada locação, Leonardo, um verdadeiro dossiê. E o fiador não é qualquer um que se preste para ser fiador. É o titio, é o papai, é o amigo muito chegado. Esse pessoal nem sempre sabe escanear um documento e passar. Então, se o contato com o nosso cliente começasse na segunda, o cliente, a partir de segunda, começaria a preparar a documentação, com enorme afinco, chegaria aqui para a gente na quarta-feira. Ó, visitou na segunda, na quarta o documento completão está aqui. Na quarta, a gente pediria a certidão de ônus reais. Provavelmente, 3 dias, isso chegaria para a gente na segunda-feira. Só na segunda-feira é que nós mandaríamos fazer a vistoria. Ficaria pronta na terça. E aí, na quarta, liberaria o contrato. Leonardo, a gente é de um tempo, Paulo, Walter, João Carlos, a gente é de um tempo que fiador, um contrato, uma negociação começava na segunda. Se fôssemos muito velozes, o contrato seria entregue na quarta da semana seguinte, pela burocracia imposta à figura do mercado, ao engessamento, à documentação e tal. Olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 9 dias, esquece. Outros players já alugou na tua frente, esquece isso. Então, a gente já não discute mais se o fiador é uma boa modalidade ou se o fiador é uma modalidade de garantia ruim. Aliás, diga-se de passagem, recente julgado do Supremo Tribunal Federal, oriundo de um recurso extraordinário advindo do Tribunal de Justiça de São Paulo, fiador, num contrato de locação residencial comercial, houve inadimplência, locatário despejado, fiador executado. Sentença de primeiro grau, penhora o imóvel do fiador. Inconformado, o fiador recorreu, foi para o Tribunal do Estado de São Paulo. Os desembargadores mantiveram a decisão, penhora o imóvel do fiador. Inconformado, o fiador recorreu para o Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, porque é matéria de moradia, matéria constitucional, o Supremo Tribunal Federal, ano passado, prestigiando a jurisprudência instalada, fez o seguinte julgado: penhora o imóvel do fiador. Então, a figura do fiador, ainda que tenha um único imóvel, está mantida a Lei 8.009 e pode penhorar o imóvel do fiador. Pode penhorar. Então, pelo aspecto da legalidade, o fiador está valendo, está tudo bem. Mas, como empreendimento imobiliário, eu quero trazer o senso reflexivo de vocês para que vocês tenham cuidado. Porque se a gente continuar da mesma maneira, demorando mais de uma semana para analisar, para botar o contrato na rua, escuta, vai ter empresa alugando num prazo menor. Então, eu vejo com bons olhos vocês estarem próximos das fianças pagas. Existem vários players no mercado, além do Seguro Fiança, da Porto Seguro, da Potencial, Tóquio Marine e outras mais. Ah, o Wilson é caro. Calma, isso já deu uma certa barateada. Existem produtos desenhados de modo mais em conta, né? Fianças pagas, vários players aqui, Crédito Pago, Avaliste, acho que Crédito Aluga, tem vários players, escolhe uma ou escolhe outra, conheça do produto, né? Não vou fazer propaganda de ninguém, mas aqui na Davi Martins, a gente virou a chave para seguro fiança, temos uma taxa imbatível de seguro fiança, e vez por outra, quando uma prova, a gente vira para o Crédito Pago e a gente conseguiu lograr êxito. Na inadimplência, o Crédito Pago bancou e se exonerou e a gente conseguiu eliminar. Ou seja, vi um desenho que fluiu, tá? Não estou fazendo propaganda de ninguém. Aliás, a Crédito Pago cerca a bolsa de imóveis no bom sentido. Já fizeram café, evento para a gente, para lá ou para cá. Eu, particularmente, muito burocrata, advogado, nossa, cheio de cautelas e preocupações. Fui meio cético no primeiro momento, até que fizemos uma contratação e deu inadimplência. E no caos, a minha temperatura é que funcionou. Assim como a Porto é sensacional, então tem alguns players muito fortes de garantias pagas. E que eu acho que a gente deve forçar a negociação para trazer essa taxa para baixo.
Existem ótimas corretoras de seguro, como, por exemplo, um grande parceiro nosso, cara, aqui da Bolsa de Imóveis, a Sigafy, já fez eventos para a gente, cara, eles são ótimos. É necessário você se envolver mais com fianças pagas. Por favor, fica a dica, porque isso é muito veloz. Se você não fizer, não tiver velocidade na contratação, cuidado, porque vai acabar fazendo na sua frente. Isso tem sido muito uma experiência magnífica para a W Martins. Nós viramos a chave para seguro fiança, uma taxa muito competitiva, a gente está muito veloz na entrega, na performance da contratação do aluguel. Uma outra tendência é o estabelecimento de nicho e processo. Nicho, amigo, não dá para a gente fazer negócio do Iapoque ao Chuí. Não, conclusivamente, não dá para você fazer negócio da Barra da Tijuca, Cavalcante, Tomás Coelho, Ipanema, Ilha do Governador, Itaguaí. Não dá, não dá. O que eu tenho ouvido falar por aí é nicho, chegando ao grau de super nicho. Que é isso, nicho? O que você faz? Ah, eu faço locação, administração, venda, condomínio, construo, lanço e incorporo. Faço tudo. Esquece isso, não dá. Para você ser uma autoridade no que você faz, os players aí estão dizendo que você precisa ter nicho. Vamos pegar como nicho a Cirela. O que a Cirela faz? Incorpora, ou melhor, constrói, incorpora, idealiza e constrói, ou terceiriza a construção. Quando chega na hora de alugar, ela procura uma empresa. A W Martins, por exemplo, administra os imóveis da Cirela, muita coisa da Cirela. A Carvalho Hosking, ela incorpora. Quando chega na hora de construir, ela traz alguém para construir. Olha como aconteceu aqui na Península. Gafisa, Cicorp, Cirela, a Carvalho Hosking incorpora, mas ela não constrói comumente. Então é nicho, por favor, escolhe o que você faz. 2 segmentos, acho que até dá, sei lá. Normalmente, quem é muito forte em condomínio faz locação também. Mas a APSA, nossa parceira daqui, não é player de venda, a gente sabe disso. Mas é um player nacional em condomínio, percebem isso? Então é muito importante você determinar o que tu faz. Qual é teu nicho? Uma vez determinado qual é teu nicho, qual é a tua área de atuação? A W Martins, por exemplo, já é um longa-manos enorme. Foco nosso é Reta Américas, Jardim Oceânico Recreio, traço uma diagonal para a freguesia. Pronto, esse triângulo da W Martins. Ah, Wilson, você administra imóvel no Meier? Administro, mas não como foco, não como nicho. É porque veio. E a gente, obviamente, está aqui para fazer. Agora, dizer que a gente vai captar, que eu tenho gente captando em Turiaçu, não tenho. Tem alguém captando na ilha? Não tenho. Esse negócio chega a tal nicho que tem corretor só especializado no Barra, só especializado no Novo Leblon, só especializado no Santa Mônica. Olha o nosso amigo, meu amigaço, tricolor, Mandarino. O cara é especializado ali, ó, naquele cinturão que ele traça ali, ó. Santa Mônica, Lutero, Novo Leblon, Andreata, Novo Leblon, Mandala, American Spark, adjacências. Eu presumo mais ou menos isso. Então, vocês estão na tendência certa. É isso que está dizendo. Por quê? Quinto Andar, ele não conhece pormenorizadamente o Santa Mônica como o Mandarino conhece. O Quinto Andar não conhece pormenorizadamente o Novo Leblon como o seu Lutero conhece. E isso te dará sobrevivência. É isso que vai fazer você ser autoridade no lugar e na atuação que você tem. É uma tendência para onde a gente está vendo as coisas acontecerem. Uma outra tendência é que, se você não oferecer uma melhor experiência para o teu cliente, ele vai sair da tua porta. Então, o proprietário é a cereja do bolo. A gente tem que tratar o nosso proprietário da melhor maneira possível. Tem um caso de um corretor chamado Léo, em que houve uma inadimplência. O Léo não dava, um corretor que eu conheço, não dava assistência jurídica para o cliente dele, de um apartamento no Jardim Oceânico com uma cobertura. O que o Léo fez? Pegou esse proprietário e botou no colo. Meu amigo, está inadimplência, eu não cuido do jurídico, eu não te ofereço isso. Mas, cara, vou encontrar aqui alguém que possa te auxiliar juridicamente e vou acompanhar esse negócio, vou te carregar no colo. Ou seja, fidelizando o cliente, o proprietário é cereja do bolo. Esse cara tem que ser bem tratado. Todos os clientes merecem ser bem tratados, óbvio, claro. Mas o proprietário é cereja do bolo, é o que todo mundo quer. Né? Então, preste atenção nisso.
e oferecer uma melhor experiência a todas as partes. Exemplo disso, a assinatura eletrônica, acho que é um caminho sem volta. Nath, eu tenho quantos minutinhos mais, hein? Só para estar calibrando aqui. Nath, quantos minutinhos Oi. mais? Oi? Bom, 10 minutinhos. Tá Consegue? ótimo. Consigo sim. Só para Beleza. cético, burocrata de plantão. Ai, meu Deus, será que esse negócio tem validade? Não tem? Esquece isso. Também já está superada a assinatura eletrônica. Pega um grande player aí de assinatura eletrônica, como, por exemplo, o KickSign, DocSign, DeForSign. Existem grandes empresas super tecnológicas que oferecendo experiências ótimas de assinatura de documento, e eu acho que é um grande divisor de águas. Né? Envolvimento, locação com venda. Cara, quem faz venda, eu acho que merece conhecer um pouco de locação e começar do começo. Quem faz locação, invariavelmente, tem que fazer venda. A carteira vende. A carteira vende. A carteira vende. A W Martins, nós não somos player de venda, mas todo mês tem negócio fomentado pela nossa carteira de administração que a gente tem. Né? Então, é uma tendência que eu acho que vocês devem sim se aproximar e me excluir. Não digo que chegaria a fazer condomínio, não recomendo, a não ser que você fixe em condomínio. Não acho que não deve fazer lançamento, a não ser que você fixe em lançamento. Agora, trabalhar as vendas da tua carteira, nossa, faz todo sentido com uma tendência também. Pessoal, cenário aí é de inadimplência, né? Esse dado, obviamente, não é meu, esse slide é do Serasa. Se você entrar no site do Serasa, Cláudio Valque, você vai ver exatamente isso aí que você está vendo. Essa barra cinza era inadimplência na casa de 60 e pouco por cento, e agora, meus amigos, o Serasa está dizendo que a inadimplência bate 70%. Né? Qual é o impacto disso? Inadimplência e consequências. Número um, elevação do custo prêmio da garantia. Né? É um desdobramento disso, a gente tem que tentar lutar para manter as taxas que a gente tem. Hoje tem aí fianças pagas a 8% do valor do aluguel, a gente encontra isso no mercado, né? Mas as seguradoras fizeram um movimento para aumentar porque a inadimplência aumentou. Com o aumento da inadimplência, o dano a indenizar é maior e eles precisam buscar caixa. E ao buscar caixa, aumenta o preço. Né? É uma infelicidade esse cenário não muito bom. A aprovação fica difícil, né? E aí, com isso, a gente, aqui na empresa, a gente faz uma análise prévia antes de mandar lá para as seguradoras. Algo muito impactante, que eu super recomendo isso, que a gente modificou também essa régua nossa aqui, ó, é necessário a alteração da régua de cobrança. A régua de cobrança ser encurtada. O que é isso? Leonardo, Paulo, meus amigos, o que é isso? Está inadimplente? Esse cara tem que ser inquietado, é com carinho que se inquieta. Mas e essa inquietação tem que ser recorrente. Olá, bom dia. Aqui é o Jorge, da imobiliária tal, seu Antônio. Olha, a gente está percebendo, o pagamento não entrou, posso lhe ajudar? Qual o motivo da inadimplência? Será que a gente pode, de alguma maneira, mediar alguma coisa com o senhor? Tem alguma previsão de pagamento? Ou seja, daí a mais poucos dias, de novo, só é lembrado quem é visto. Se você não se faz presente na gestão da sua cobrança, o locatário que está inadimplente talvez deixe para pagar outras coisas. Isso vai trazer insatisfação ao proprietário. Então, a consequência da inadimplência é que a gente precisa melhorar os processos de cobrança, sobretudo, encurtando a tua esteira. Por exemplo, quando a garantia é calção em dinheiro, preste atenção nisso. Calção em dinheiro. No dia 5 de agosto, o locatário tinha que pagar um condomínio, um aluguel e IPTU. No dia 5 de setembro, ele tem que pagar de novo um aluguel, um condomínio e IPTU. Conseguem perceber que em apenas entre o dia 5 de agosto e 5 de setembro, se passaram 30 dias. E já acumulou 2 aluguéis, 2 condomínios, 2 IPTUs. A calção de dinheiro já acabou. Já acabou. Ela acaba em 30 dias. Acaba muito rápido a calção de dinheiro. Né? Se por um lado isso é muito ruim, preste atenção nisso. Se por um lado isso é muito ruim, por outro lado, será um divisor de águas
para, se tiver que propor o despejo, ser a solução de um despejo mais rápido. Porque quando a gente não tem garantia, ou quando ela é extinta, a gente consegue sustentar a tese no judiciário de que tem que ser concedida a liminar. Está previsto na lei isso. Esse colega corretor, o Léo, né, que uma vez nos indicou, a gente não se compromete, o outro braço nosso, o jurídico nosso, não pode se comprometer com êxito, mas a gente via naquele caso, apesar de ter garantia, a gente acreditava na tese do alcance do liminar. E depois de distribuído o despejo, a gente conseguia efetivar o despejo, salvo engano, não demorou mais do que 90 dias. Poxa, você lograr êxito num despejo um prazo de apenas 90 dias, não pode perder essa oportunidade, né? Então, a caução de dinheiro não é uma garantia boa, todos nós sabemos disso. Mas calma, porque aquilo que seria o caos de ser uma garantia frágil pode ser que seja o detalhe processual para que a gente consiga alcançar um despejo liminar. Tem um desembargador aqui no nosso tribunal, desembargador Alexandre Câmara, ele foi elevado à magistratura através do 5º constitucional, ou seja, não era magistrado concursado, mas ele foi indicado pelo OAB para chegar à magistratura em razão do profundo conhecimento jurídico dele. Foi assim com Capanema, também era desembargador pelo 5º constitucional, Alexandre Câmara e tantos outros. Nós fizemos um evento há pouco tempo atrás, acho que ano passado, falando da comemoração dos 30 anos da Lei do Inquilinato. Aliás, de 91, em 2021 fez 30 anos, em outubro. Quando foi no início de 22, teve um grande evento em memória do Dr. Geraldo Beri Simões, e Alexandre Câmara fez a palestra de fundo. E ele dizia, olha, eu, advogado, atuando no mercado imobiliário, eu pensaria muito se eu alugaria com garantia. Isso, nossa, como assim? Eu vou alugar sem garantia, mas a cultura instalada é ter garantia. Calma, precisa ver estrategicamente momento a momento. Locação sem garantia, ou quando a garantia se mostra ineficaz, que é o caso da caução, rapidamente ela se esgota, Paulo, a tese que tem conseguido ser sustentada no judiciário é despejo em caráter liminar, pelo fato da escassez da garantia, da extinção da garantia, da exoneração da garantia, ou quando a gente ou quando a garantia ela é exonerada. Exoneração, extinção, inexistência de garantia. A gente consegue eliminar, né? Então, aquilo que era péssimo, que era caução, eu digo financeiramente, né, tem sido aí soluções para que eventualmente consiga um despejo liminar. Tem que prestar atenção nisso também, o que está acontecendo nesse universo do direito, e se aproximar, eventualmente, quando der algum tipo de problema, de um escritório especializado que cuide da sua gestão de inadimplência também. Pode acontecer dessa maneira, né? Então, é necessário que haja, meus amigos, um encurtamento da régua de cobrança. Natália, só mais 5 minutos, tá? Só mais 5 minutinhos. É necessário que a gente encurte a nossa régua de cobrança. É necessário estrear a ambiência entre imobiliária, corretor de seguros e seguradora, para que a gestão da inadimplência, quando a garantia for paga, seja fluida e sempre dando feedback ao proprietário. A cobrança tem que ser rápida, efetiva. A comunicação tem que ser eficaz. O jurídico da sua imobiliária tem que falar com o proprietário. O jurídico da imobiliária, ainda mais naquele momento inicial que está a distribuição, o proprietário escreve, tira uma dúvida, tem que responder. O proprietário não pode ficar no vácuo sem saber o que está acontecendo. Como é que está a gestão da inadimplência? Olha, seu fulano, olha, a gente vai estar distribuindo a ação e está aí o número do processo. Olha, o processo foi para a conclusão. Olha, a gente não tem decisão ainda, mas estamos aqui aguardando. Olha, saiu a liminar, ou não saiu a liminar. Olha, tem custas para recolher. Olha, a gente está com previsão de pagamento tal. Olha, em razão do despejo que foi distribuído, o locatário nos buscou e vai devolver voluntariamente a chave. Ou seja, é necessário que o prestador de serviço jurídico das imobiliárias de vocês trate o proprietário como uma cereja do bolo. Tem que se comunicar com o proprietário do imóvel, dando passo a passo, sobretudo no caos, que eventualmente é inadimplência. Tem que tomar conta disso. E já comentei, como consequência dessa inadimplência, recentemente, houve lá no Supremo Tribunal Federal a manutenção de que pode penhorar o imóvel do fiador. Boas práticas. Boas práticas. É recomendável nós, corretores, atuarmos na mediação e conciliação para a cobrança de desocupação. Meu amigo, ou seja, cobrança, cobra. Media. Tá difícil de pagar? Senhor, respeitosamente, puxa,
vai para o jurídico, vai despejar. É uma ação desgastante. Será que não seria melhor desocupar o imóvel? A gente tenta mediar com o proprietário, de repente, fazer a dívida que tem parcelado. Olha, de repente o proprietário isenta da multa. Olha, de repente tem só 2 meses de inadimplência. O proprietário isenta de tudo. Sai do apartamento. Sai do apartamento. A ação judicial é a última hipótese que vocês possam imaginar. Depois que judicializou, sai da mão do corretor, sai da mão do advogado. A verdade é essa. Então, preste atenção. Mediar, conciliar, resolver. Mediar, conciliar e resolver. Mediar, conciliar e resolver. Né? A ação judicial é a última hipótese. A gente deve levar ao judiciário quando não tiver mais jeito. E aí eu comento, para que vocês comentem com o jurídico de vocês, se for o caso, a cultura instalada no mercado é despejo acumulado com cobrança, despejo acumulado com cobrança. A gente redefiniu o papel nosso. Normalmente, a gente não tem distribuído a ação de despejo acumulando com a cobrança. A gente entra só com despejo, só despejo. Depois eu cobro. Por que isso? Se eu entro com despejo acumulado, eu, como advogado do locatário, estou invertendo meu papel agora. Se eu me coloco como advogado do locatário, eu vou bater na ação questionando a cobrança. Olha, a multa está errada. Olha, teve um fundo de reserva aqui que o locatário pagou que não era para ele pagar. Olha, teve uma cota extra aqui que era para ele pagar, que ele pagou e não era para ele pagar. Então, muito cuidado. Quando você acumula com a cobrança, pode ser uma arma para o teu locatário, para o advogado dele, ficar minando o processo, ganhando tempo no processo. Se você só despeja, você diz que é inadimplente, você quer o despejo. Por quê? Está inadimplente. Qual a alegação da defesa do locatário? Você não, dificulta a defesa. E com isso você tende a ter um despejo mais rápido. Isso é apenas sugestão para a gente pensar junto, tá? Para vocês trocarem aí numa eventual situação como essa. Obter liminar, né? Não perder nunca a chance de eliminar, se for o caso. É uma boa prática diante da inadimplência. Agir no recebimento das chaves, sempre. Ou seja, vai fazer vistoria de entrega. Olha, mas essa pinturinha aqui, essa manchinha aqui na parede não tinha. Aqui, ó, não tinha essa manchinha. É sério. Você vai deixar de receber por causa dessa mancha aqui? Cara, isso é tudo que o locatário eventualmente precisa para consignar o pagamento em juízo, para consignar as chaves em juízo, para criar animosidade entre as partes. Então, meus amigos, pelo menos onde eu trabalho, a gente esgota a hipótese de receber as chaves. Esgota. Só em último caso. E aí faz o seguinte, Paulo, Wilson, como é que você faz? Ó, na hora que vai fazer a vistoria, que está com isso aqui, ó, aqui, tá vendo? A gente faz o recibo de entrega de chaves, circunstancia o dano, escreve o que está danificado, recebe as chaves. Assim você liberta o teu proprietário para alugar de novo, liberta o teu proprietário para você fazer uma nova taxa de contrato em cima dessa locação, que não tem mercadoria. Ele pode vender, ele pode morar, mas liberta o proprietário, liberta o locatário e vai cobrar dele, mas já com o apartamento resolvido. Claro, caso a caso, né? Mas a gente tem tido essa prática e a gente acha que é bem eficaz. E casos mais drásticos de dano, recebe a chave, chama o cartório, faz uma ata notarial para dar veracidade àquilo, né? Bom, pessoal, existem projetos de lei em andamento, despejo extrajudicial, eu vou mandar esse material para você, Natália, depois você replica para o nosso pessoal, e aí está aí, ó, 2 projetos de lei, um trata do despejo extrajudicial, está caminhando, e outro que trata da restituição no imposto de renda do pagamento do aluguel. Olha isso, hein? Já passou pelo Senado, está na Câmara. Sabe despesa médica, que você entra com as despesas médicas do teu imposto de renda para ter um pedacinho de restituição? Esse projeto de lei prevê que o locatário informado pagando do aluguel vai ter uma restituição. Sabe o que vai acontecer? Formalização da carteira. Proprietários que você ouve dizer, olha, Andreata, me aluga e deixa que eu administre, porque eu não quero informar, isso tende a acabar. Que a já que o locatário vai informar, o locador, mais do que nunca, vai se sentir na obrigação de informar também. Ora, se está todo mundo informando, volta, deixa que a gente cuida disso. Deixa que a gente cuida disso. Então, preste atenção nesses 2 PLs, acho bem legal. Negócio jurídico processual são cláusulas que a gente coloca no contrato para dar um caminho ao contrato diferente do que o processo daria. Então, por exemplo,
Abandonou o imóvel. Ao invés de eu fazer a entrar com ação de despejo, eu faço uma ata notarial, circunstancio o abandono e obtenho a posse do imóvel direto, sem a necessidade de ter que entrar com ação. Né? Então, pode escrever um negócio processual dizendo, olha, diante do abandono, será lavrada a ata notarial e, uma vez constatado pelo tabelião que tem fé pública o abandono, o proprietário ficará emitido na posse do imóvel. Né? Bom, pessoal, finalizando aqui, rentabilização e monetização. Né? Cara, eu só coloquei aqui 12 linhas, só 12 linhas. Da onde pinga receitas na administração. Existem múltiplas outras coisas. Por exemplo, óbvio, né? Taxa de administração, aquilo que aqui na capital, em média, 8%. Taxa de intermediação, aquilo que aqui na capital, em média, é o primeiro aluguel. Acreditem, no interior não é assim. Então, não é longe, não, hein? Cabo Frio nem sempre consegue cobrar um aluguel. Angra dos Reis, Resende. Caramba, o interior precisa maturar melhor a nossa atividade. Né? Aqui na capital a gente sofre menos. Então, taxa de intermediação, primeiro aluguel. Taxa do serviço de assinatura eletrônica, assinatura digital. Aqui na W Martins tem uma cláusulazinha que o locatário tem ciência, o locador tem ciência, o fiador, se for o caso, tem ciência, concordam e aceitam, que será assinado pela plataforma eletrônica, ao custo de X reais. Se o cliente for para o cartório, ele vai pagar, não sei quanto está hoje, deve estar pagando quase R$14 o reconhecimento de firma. Um locatário, um locador, 2 fiadores, são 4 assinaturas. Em 3 vias, 3 vezes 4, 12. 12 vezes R$15, você está falando de quase R$200, só de assinatura e reconhecimento de firma. Tempo, estacionamento, combustível. Se a pessoa tiver a mínima racionalidade de botar na ponta do lápis, sai muito caro ir assinar no cartório. Sai muito caro. Tempo, engarrafamento, pneu, risco de assalto, batida. Você oferece uma experiência incrível. Ele assina com 2 cliques. O custo é tanto. No mínimo, você vai pagar o custo da tua plataforma. No mínimo. Ou você pode monetizar, arrecadando um pouquinho com isso. Parceria de seguro. Fazemos seguro. Nossa carteira de incêndio está toda na Porto. Pô, quanto é que você devolve de premiação através da nossa SUSEP? Então, se você tem um corretor parceiro de seguros, é honesto dizer, se eu te entrego meu incêndio, se eu te entrego meu fiança, se eu te entrego a capitalização do mercado que veio entre corretores de imóveis, a gente faz parceria. Podemos fazer parceria? Do tanto do comissionamento, você pode voltar um pedacinho, não precisa machucar ninguém, mas alguma coisa tem que voltar. É assim com seguros, é assim com obras. Meus amigos, indicou uma obra, se for o caso. De repente, por que não monetizar um pouquinho? Não precisa machucar ninguém, mas pinga. A gente ganha muito pouquinho de muita gente, então de gota em gota, vai indo. Mas você tem que ter gestão financeira da tua empresa para tomar conta disso. Outro, taxa de administração de imóveis vagos. Eu duvido que lá na Andreata um proprietário diga assim, ô Andreata, tá vazio aí meu imóvel. Paga o condomínio por aí até alugar de novo? Pago. Aqui na W Martins a gente paga. Mas a gente cobra uma taxa de administração de cada receita que eu pago. Eu preciso alcançar o condomínio, preciso alcançar o IPTU. Então, eu estou administrando imóvel vazio. Já que eu estou com a responsabilidade de manter em dia as contas do proprietário, preciso ser remunerado, porque tem gente minha aqui dentro trabalhando. É hora homem trabalhado. Então, administrou imóvel vazio, a gente cobra um percentual sobre o valor de cada receita que eu pago. Então, se eu estou pagando o condomínio do proprietário, a taxa é menor, mas eu cobro. Ticket médio aqui na região, Leonardo, é R$ 1.500. 5% é R$ 75. Se você tem 30 imóveis vazios na tua carteira, e você está tendo trabalho de tomar conta disso, faz conta. É de gota em gota. Né? Alcance o benefício econômico da antecipação de inadimplência. Se a sua carteira está garantida pela inadimplência, aliás, pelo seguro-fiança, a gente sabe que esse dinheiro vai voltar. Se o dinheiro vai voltar, estratégia financeira da sua empresa pode lhe recomendar que você pague essa inadimplência e venha obter a vantagem do risco que você correu. O proprietário está recebendo em dia. Proprietário, ou seja, bancar a inadimplência. É isso que é o aluguel garantido. Aqui na empresa a gente faz. Quando? Só quando é seguro-fiança. Eu banco a inadimplência, eu boto, saco do bolso da empresa, banco a inadimplência. Leonardo, desculpa, a gente está entre amigos aqui, não há rentabilidade que te dê 10% de juros ao mês.
Então, você banca a inadimplência, que está garantida, teu proprietário fica feliz da vida, porque não tem inadimplência, se você está correndo um risco calculado de obter aquele valor geral de locação que você bancou inadimplência garantido pelo seguro-fiança, você vai obter lucratividade, aspas, 10%. Não estou ensinando nada a ninguém, nosso desenho não é o desenho ideal, eu estou conversando entre amigos, cara, e dizendo algumas circunstâncias que a gente trabalha para poder levar o nosso negócio para adiante. Repasse de cobrança bancária. O banco nos cobra para fazer a cobrança bancária. Eu pego esse valor e repasso para o meu cliente, desde que, cuidado com isso, estar no contrato. O quê? Oferecer outro meio de pagamento. Então, tem que estar no teu contrato, tem ciência que vai ser paga a tarifa bancária, e ele, quando ele assina, ele adere a isso, e você não pode forçá-lo a pagar na cobrança bancária. Você tem que dar outro meio de pagamento. Ninguém vai no teu escritório pagar. Ele vai acabar pagando pelo Pix, pelo aplicativo, pelo código de barra, pagou a sua boleta de cobrança, mas tem a estratégia jurídica de oferecer um outro meio de pagamento para ele. Tudo bem, está valendo. Repare, que isso é muito discutido, mas se você fizer com técnica, dá para passar. Bom, taxa de renovação, ou seja, a cada renovação a gente age, analisando o locatário, fechando a porta, por exemplo. A minha carteira não é toda seguro-fiança, eu estou no mercado há 27 anos. Seguramente metade da minha carteira ainda é fiador ou mais. Contrato por prazo indeterminado, o fiador vai fugir. Se o contrato ficar por prazo determinado, ele está com a porta aberta para fugir. Então, você precisa fechar a porta para ele não fugir. Como você fecha a porta para o fiador não fugir? Fazendo um aditamento. Quando o prazo está por prazo determinado, dê novo prazo certo. Então, a gente está empreendendo técnica, a gente está empreendendo tempo de atuação. Portanto, na renovação, a gente cobra metade do valor do aluguel. Bom, venda, carteira vende, honorário de legalização, nós somos corretores, a gente entende de papel, cara. O cliente tem um apartamento no Blue, que foi comprado na Gafisa 10 anos atrás. Tem uma promessa que não está efetivada. Cara, você está fazendo a gestão do patrimônio dele. Audite a sua pasta, a sua carteira, veja o que tem de documentos ali dentro, para que eventualmente possa você trazer um despachante, trazer um jurídico para perto de você, para entregar experiência boa para o proprietário. Caraca, esse cara está cuidando de mim. Sabe que eu não lembrava que eu comprei 15 anos atrás, que eu tinha uma promessa de compra e venda e que eu tenho que efetivar. Sabe que eu não lembrava que fiz uma compra com financiamento que tem e não peguei o tempo de quitação. Audita a sua carteira. Capte serviços para a sua carteira. Busque um escritório parceiro para cuidar de muita coisa extrajudicial. Adjudicação compulsória, uso capião, efetivação de promessa. Bom, é a última dica de monetização. E busque parceria, eventualmente, com o escritório jurídico. Ô, doutor fulano de tal, olha, eu tenho aqui a gestão da minha carteira de contrato de locação, vejo por outra pessoa assistência jurídica, vou lhe indicar, vou lhe recomendar. Podemos negociar alguma... É honesto isso, porque você está tendo a indicação. Indicação vale. A sua carteira está parada no seu escritório e alguém precisa garimpar oportunidades, sobretudo da legalização dessas propriedades. Bom, pessoal, e assim eu finalizo agradecendo aqui. Natália, o online ainda é uma situação que a gente não tem muita temperatura da galera, né, dos amigos, né? Ficaria honrado se pudéssemos ter oportunidade de a gente estar junto, quentinho, falando sobre isso. Tem muita coisa para falar, muita coisa para trocar, mas eu me coloco absurdamente sempre à disposição dos meus amigos que me ligam, me tiram uma dúvida, na medida do possível, se eu puder ajudar, cara, compartilhar. Eu sempre fui muito ajudado pelo mercado. Professor Ari Travassos, nossa, e tantos outros colegas do mercado, a gente sempre trocou tanta informação, então o propósito da minha vida hoje, acreditem nisso, é poder estar compartilhando um pouco do tanto que o mercado me entregou, eu preciso devolver isso. Então, muito obrigado. Tem muito conteúdo que eu tenho feito lá nas redes sociais. Quem ainda não me segue, por favor, se puder seguir ou recomendar para que siga, está lá meu Instagram. Tem muito conteúdo, muita live, muita dica do mercado e eu fico super honrado.